Oi, meninos, meninas. Bora estudar? Bora estudar um pouquinho? Nosso conteúdo dessa videoaula será esse aí, processo de formação de palavras. A gente vai tentar discutir parte do que já está naquela apostila que vocês já estudaram sobre esses processos. Vamos dar uma reforçada e acrescentar diversos outros temas, acrescentar assunto aí, tá? Acrescentar vários outros exemplos. E no processo de formação de palavras como um todo, que é esse conteúdo que estuda como é que as palavras chegaram ao português, de onde elas vieram, como elas foram formadas, né? Vocês viram na outra aula que a gente tem diversos processos que permitem que uma palavra nova seja criada, ou a partir de outras palavras, né? Ou a partir de outras línguas, ou a partir até do nada, como é o caso dos neologismos e, às vezes, das onomatopeias, que é aquela imitação de som na natureza, isso também cria palavras na língua. Então, são vários processos. Então, basicamente, a gente tem esses maiores processos aí, a gente tem, para essas estruturas da palavra, para formar a palavra, a gente vai ter partes de palavras que são chamados afixos, como o radical, como prefixo, como sufixo, tá? E isso é bem estrutural da formação de palavras. Então, olha aqui. Para a palavra ferro, por exemplo, que vai gerar tudo isso aí, ó, ferradura, ferreiro, ferrugem e etc. Para essa formação de palavra aí, a gente tem o radical. Então, o radical é esse núcleo rígido de significados que segura o significado da palavra, essa parte sonora que guarda em si o significado primitivo dessa palavra, né? Então, para todas as outras, ele vai ter que se manter, tá? Se não se mantém o fer aí, eu não tenho ligação com a palavra original, que é ferro. E a gente sabe que todas essas aí têm ligação com a palavra original, que é ferro, né? Tanto a ferramenta, quanto a ferrovia, quanto o ferreiro, elas têm essa ligação aí, original. Então, os processos de formação de palavra, igual ela tá lá na apostilinha de vocês, a outra, são basicamente esses. Quando eu tenho essa inclusão de radical, sufixo, prefixo, é isso aí. A derivação, que pode ser prefixal, ou seja, você vai pegar e acrescentar um prefixo àquele radical, ou que pode ser sufixal, você vai pegar o radical e acrescentar uma partezinha lá no final, ou parassindética, quando você acrescentar as duas, ou regressiva, no caso de verbos com sentido de ação, eu digo beijar, e disso eu crio a palavra beijo, essa derivação regressiva, ou no caso da derivação imprópria, quando eu pego palavras que originalmente pertencem a uma determinada classe e jogo elas como se fosse outra classe. Por exemplo, a palavra jovem, ela deveria ser um adjetivo, mas eu transformo também em substantivo, a palavra jovem. O outro processo será a composição, e aí a composição é simples, porque eu vou pegar várias palavras e vou juntar para transformar numa, né? A composição é isso. A derivação não, de uma eu saio criando outras. Na composição eu pego mais de uma e junto, ok? E essa composição pode se dar de duas formas, ou eu pego simplesmente junto uma do ladinho da outra, guarda-roupa, ou eu vou fazer a composição por. Aqui ele não colocou, né? Justaposição ou aglutinação. No caderninho de vocês lá tá aglutinação, essa segunda forma de compor palavras. O que seria a aglutinação, então? Então, eu junto duas palavras e uma delas vai perder um pedacinho ali no meio da junção. Seria isso a aglutinação. Perna mais alta, eu tenho a palavra perna alta. Plano mais alto, a palavra planalto. Então, vou perder aí o ozinho de plano. Consegue memorizar? Então, ó, outros processos que são colocados, a gente também viu e aparecem lá. Tudo bem? Na apostilinha de vocês. Então, olha só, a derivação, que pode ser prefixal, sufixal, imprópria, regressiva, essa aí a gente já deu uma rememorada nela, que estudamos na apostilinha de vocês. E aí a composição, aqui sim aparece aglutinação. Aqui a gente vai ver alguns exemplos, tá vendo? Por justaposição, sexta-feira, beija-flor, beija-flor, pé de moleque. Então, bastou eu juntar as palavras, usando ou não hífen. A gente tem um problema com o hífen porque a gente nunca sabe quando vai usar ou quando vai simplesmente unir as palavras. Isso é uma coisa que a gente precisa ficar sempre pesquisando. Na hora de escrever, deu aquela dúvida? Corre lá e pesquisa para você poder ir praticando e utilizando isso, tá? A justaposição tá aí, ó. Girassol, passatempo. Aqui eu tenho palavras sem hífen, ok? Aqui ele tá querendo fazer um joguinho com você.
tá? Vamos embora ver o que que eu tenho aí de aglutinação? Vamos embora ver o que que eu tenho de justaposição? Então, quem é que foi aglutinado aí, ó? Destarte. Destarte é uma palavra é uma palavra composta. Só que assim, é feia pra caramba, né? Feia porque a gente não usa, ela é muito utilizada em meios cult, assim, sabe? Essas pessoas que querem escrever muito bonito e tal. Eu acho uma palavra horrorosa. Mas, enfim, se a gente for pegar a origem dela lá, antigona, né? Eles diriam assim, ó, desta arte, ou seja, desse modo, desta arte. Então, seria uma espécie de composição por aglutinação. Eu juntei duas palavras e perdi umas partezinhas dela. O vinagre é vinho acre, que aí transformou também por aglutinação, vinagre. O boca aberta, outra aglutinação, tá? Não é boca, eu vou perder alguma coisa aí. Boca mais aberto. O passatempo é apenas justaposição. Juntei passa mais tempo. Guarda-roupa, a mesma coisa. Paraquedas, a mesma coisa. Tá vendo que eu só junto as palavras e não perde nada? Audiovisual, a mesma coisa. Aguardente. Perdeu ou não perdeu? Água mais ardente. Perdeu uma letrinha, né? Então eu juntei uma só. Seria uma composição por aglutinação. O girassol, eu acrescentei uma letra, então não perdeu nada, justa posição. Antigamente a gente dizia que, se modificou de qualquer forma, seria aglutinação, mas alguns manuais colocam o girassol como justa posição porque não houve modificação nas palavras originais, só acrescentou. Enfim. O pé de moleque só juntou, não é? Justa posição. Embora, vem de em boa hora, sabe? Aqueles português antigão dizem, ai, vamos em boa hora, vá sim, em boa hora. E aí juntou o troço e criou essa palavra embora. Então seria uma composição por aglutinação. A mesma coisa, o fidalgo, que era filho de algo, composição por aglutinação. Planalto é plano mais alto, perdeu um ozinho, composição por aglutinação. Pernalta também, perna mais alta, perdi um azinho, estão entendendo? Tô pensando na palavra original que deu origem a essas aí, nas palavras originais. Segunda-feira não perdeu nada, justa posição. E beija-flor não perdeu nada, seria composição por justa posição. Vamos ver isso aqui, ó. A palavra tardezinha é formada por tardezinha. Eu tenho a palavra tarde. Vocês estão vendo duas palavras formando um aí? Então não tem nada de justa posição nem de aglutinação, né? Mas eu tenho uma derivação. Acrescentou-se um sufixo lá no finalzinho, inho, em tarde. Derivação com sufixo. Tá? A palavra infidelidade é uma palavra derivada da palavra fiel, ou todo mundo pode saber, fidel já é em outra língua, não existe fidel na língua portuguesa. Aqui eu tenho mais alguns joguinhos com ou com composição. A mesma coisa, estou apenas repetindo aqui para a gente lembrar. Já usamos o findal. O pontiagudo. Ponta aguda, misturei, mudei totalmente, não é? O i, que era da ponta, agora é ponte, então mudei. Isso aí é uma justaposição, uma aglutinação. Tá, pé de moleque, a gente já viu o aguardente também. Muito bem. Outras formas de palavras chegarem nas línguas é através do estrangeirismo. E o português está cheio disso, até porque nós somos uma colônia, né? Colônia de Portugal, que é um país da Europa, que já sofria suas influências lá, e aí a gente ganha aí palavras de outras línguas. Que língua é essa daí que vocês conseguem reconhecer? Eu não coloquei o título de propósito para vocês reconhecerem. Isso mesmo, todo mundo reconheceu. É francês. Então, essas palavrinhas aí vieram para o nosso português do francês, né? Então, a palavra batom é do francês, champignon. Estão vendo? Chantilly, a culinária tem muito das palavras francesas. Olha a maionese. Maionese é francês, tá? Soufflé, etc, etc. Porque são palavras que vieram morar dentro do português, originárias de outra língua. E a gente aceitou muito bem e usa, né? Essas, duvido que vocês não saibam. De onde veio pizza, mezzanino, vibrato, cappuccino? Do italiano. Então, professora, como é que as palavras italianas vieram parar aqui? Porque muitos povos italianos vieram morar aqui, não é, gente? Porque os povos italianos fazem contato com o povo de Portugal. Então, uma hora as palavras vão sendo. A gente vai se apoderando desses vocábulos. Percebam que é mais nos vocábulos, os verbos, os pronomes, as consoantes, os pronomes, as preposições, etc., elas demoram, advérbios, eles demoram a surgir. Mas aí, o vocabulário mesmo, dos substantivos, né, que é o nome das coisas, são muitos, muito que vêm de outras línguas. Vê se você sabe de que língua que é essa aí, que vem todas essas palavras terminadas em al,
Tá? Então, essas palavras vêm do árabe. Isso aqui nem foi muita graça, porque tá aí, né? Então, vocês sabiam disso? Então, alcova, alecrim, veio lá do árabe. Tá, professora, mas da onde é que veio esse árabe tão longe? A história é mais ou menos assim. Os povos árabes, durante o Império Otomano, habitaram, parece que por 700 anos, a Península Ibérica. A Península Ibérica em Portugal, ou a Península Ibérica na Europa tem Portugal e Espanha, tá? Então tava todo mundo lá, né? Durante 700 anos, gente, tempo pra caramba, esses povos lá, o Império Otomano lá, a gente não pode falar colonizando, não foi uma colonização, né? Mas uma ocupação, eles ocuparam a Península Ibérica. Então, obviamente que a língua vai parar lá, né? A gente vai ter essas interferências. Dos povos africanos é mais difícil a gente ver os estrangeirismos que chegam de lá dos povos africanos, porque a gente estuda pouco sobre essas comunidades. A gente hoje é que tem um movimento muito mais forte dentro da história, dentro da pedagogia, dentro da sociologia, para a gente incorporar, poxa, nós somos uma herança dos povos africanos, por que a gente ignora tanto isso, né? Então a gente não deve, essas aí são palavras que ficaram na nossa língua, que foram trazidas com os negros, pelas línguas dos negros que se perderam aqui, mas que continuaram lá na África, né? Então, olha só, aí a gente tem muito do vocabulário. Eu adoro a palavra cafuné, até porque cafuné é bom demais, né? Maracatu, dendê, dengo, caçula. Ai, que bonitinho. Tanto que a gente usa caçula, moleque, cachimbo, cachaça, a palavra cachaça. Quiabo, agora tá de cabeça para baixo, eu não enxergo. Fubá, etc. Bingo, cafuné, ele repetiu aqui, tá? Zoeira, alguns instrumentos musicais, como agogô, ou esqueci outros. Temos instrumentos musicais de percussão que são, que a palavra deles, o nome dado a eles, na verdade, é uma apropriação das línguas africanas. Agora, olha isso aqui. Quantas palavras aqui que a gente conhece, que a gente usa, que a gente sabe, que faz parte da nossa vida, do dia a dia, não tem nada de frescurinhas aí, cult, não, né? Então, essas palavras que vocês estão vendo aí são todas palavras de origem indígena, tá? Das vários povos indígenas que habitaram o Brasil. A gente vai chamar isso de estrangeirismo? De jeito nenhum. Estrangeiro nada, porque os povos mais brasileiros que existem são os índios, né? Então, todo esse vocabulário aí vem dessas línguas indígenas que foram muito repreendidas durante o Brasil colônia. Os povos indígenas foram proibidos de falar a língua deles, gente. Houve um decreto no Brasil colônia, decretado por Marquês de Pombal, acho que ainda no século XVIII, que dizia, olha, não vai usar e pronto, tá proibido. Usou, vai ser castigado. E aí eles tiveram que, né, frear o desenvolvimento da língua dos povos indígenas. Uma sacanagem do mundo, né? Porque o Uruguai, a língua oficial do Uruguai ainda uma das línguas oficiais do Uruguai é o... Gente, me ajuda. O Guarani, não tô lembrando, uma das oficiais do Uruguai é uma língua de origem indígena. E a gente tinha muitas, muitas, muitas que foram morrendo, que foram se perdendo. Só no Ceará, que existem históricos lá do território do Ceará, com 14, desculpem, 14 etnias indígenas, entre elas os potiguaras, os cariris, os tapuias, né? Só ali no pedacinho lá do Ceará tem uma infinidade de palavras que vieram dessas línguas, né? Inclusive os nomes dos lugares. A topografia é quase toda indígena. Tá? Então, nome de pessoas, nome de cidades. Ó, vocês estão vendo aí, Ibiapaba é a grande serra da Ibiapaba, lá nesse território. Jericoacoara é o nome da praia, tudo vem das palavras que nós herdamos dos povos originários da nossa terra, né? Então, isso não é estrangeirismo. Já eu vou chamar isso de estrangeirismo nunca. Só a gente reconhecer a sua origem é legal. Mas falando de origem, gente, e voltando agora para bem mais longe na história, antes de existir Brasil colônia, o Brasil já existia, mas antes de ser colonizado, né? E antes mesmo de várias nações da Europa já estarem formadas, a gente tinha aí o grande Império Grego, que foi uma coisa enorme, violenta, que aconteceu por volta de 1000 anos antes de Cristo, que deixa na história da Europa várias marcas, várias influências, porque era um império muito forte, né, e riquíssimo, de uma cultura muito expressiva, né, de uma religião muito expressiva, então ele marca a Europa.
a chamada cultura helenística. Olha que interessante, helenística que vem de Helena, né? Lá da Helena, do mito grego, a mais bela mulher da terra, etc, etc. E esses pedaços de palavras chamados radicais ficaram nas línguas. Às vezes, não só na língua portuguesa. Nossa língua portuguesa, ela herda várias partes de palavras, igual vocês podem ver aí, mas outras também podem herdar. Por isso que, entre essas línguas, a gente consegue ver algumas semelhanças, né? Os cognatos linguísticos são semelhanças. Então, aqui eu tenho algumas radicais de origem grega para apresentar aqui para vocês, para a gente lembrar, ok? Não vou pegar todos, vou pegar só alguns, vocês dão uma olhadinha aí. Olha só, algia, que significa dor. Vocês já viram? Vou comprar um analgésico para fazer uma analgesia, ou seja, tirar a dor. O andro, que significa homem, mas aí eu tenho outros radicais também que significam homem, que é o antropo, né? Então a gente conhece essa palavra antropo, antropofagia, arqueo, que é o antigo, bíblio, olha, que livro. A gente fala a Bíblia, e o significado originário seria dizer o livro, é como se fosse o livro, né? Até por conta da importância para a cultura como um todo. A bio, ai, vocês estudam biologia, professora, eu sei que a professora de biologia já disse, bio significa vida, logos, estudo da vida. Essas coisas vieram do grego, tá? E tudo lá desse mundo grego guardadinho até hoje para nós. O cardio, que é coração, o céfalo, que é cabeça. Céfalo. Ai, que céfalo. O que é a cefaleia? Dor de cabeça. O cefalópode é o animal que tem os pés na cabeça, tipo caranguejo. Tá? Cracia, governo, democracia, teocracia. Crono, tempo. Esse vocês sabem. Cronos da natura, para barrar o tempo. É Cronos o da natura? Sim. Mas crono é tempo. Tá? O dermato, pele, dermatologia, dermatite, não sei o quê. O dromo, pódromo, autódromo, o lugar de corrida. O hipódromo, o lugar de corrida do cavalo. O autódromo, o lugar de corrida do automóvel, etc. Tem mais, tem muitos. Isso aqui são pequenos exemplos. Se tu pega um dicionário disso, gente, o troço é dessa grossura, assim, de tantos e tantos. Alguns muito usados, como esses aí, outros não. Tá? Olha, eu gosto do hélio, que significa sol. Que coisa bonita. Tá? O heliocentrismo, o movimento do sol em volta da Terra, etc. O ema, que é sangue. O que é o inseto hematófago? É o inseto que come sangue. O morcego hematófago, que se alimenta de sangue, né? O homo, que é tudo igual, então eles colocaram homossexual, no caso de aquele que tem afinidade com o seu igual, seria uma coisa mais ou menos nesse sentido, né? Quando eu era criança, eu pensava que homossexual era o homem que gosta do homem, por isso que a palavra é homo. Nada a ver, tá? Homo é o igual. Tá? Homogêneo, né? Não tem essa também? A mesma coisa do hétero. O hétero é o diferente, etc. O macro é grande, a gente sabe, o macro é grande. Morfo é forma, morfologia. Amorfo, a coisa sem forma. O necro é morte. Aqui eles colocaram morto, mas é mais no sentido de morte. Necrotério, necrologia, etc. Neo novo, odonto, oftalmo, orto, pan. Olha que bonitinho, gente, o pan. Tudo, todos. Panteísmo, a pandemia que atingiu a todos, né? Vem daí. Pato é doença. A doença do pato. Patologia, doença. Cardiopata, doente do coração, tá? Sociopata, o doente social. Pato, doença. Feinho, né? O pé da criança. O piro, fogo, eu gosto desse. Ah, o piromaníaco. Meus meninos dizem que eu sou piromaníaco, porque eu gosto de, às vezes, quando tem muito lixo na roça, eu colocar um foguinho assim, né? Dar uma limpada. Mas você é piromaníaco? Não pode, não pode. O psicoalma, bonitinho, Sofia Sabedoria, tá, etc. Tá, tecnologia, tecno é arte, olha que interessante. Hoje em dia a gente separa arte de tecnologia. Não é interessante isso, gente? E na origem da palavra, a arte é a tecnologia. Maluco, né? Ah, tem um exemplo para dar para vocês, ó. Para aí o olho aí, ó. Lembro de um exemplo bem legal. Hoje em dia, quando as pessoas não gostam de fazer muita coisa em casa, por exemplo, elas compram tudo pronto, né, para não ficar trabalhando, elas dizem que são práticas. Prática. Mas a origem da palavra prática é outra.
Prático é aquele que faz. Ou seja, com a evolução do significado, a palavra prática ganha o seu sentido oposto. É muito maluco a evolução da língua, né? O prático hoje em dia é justamente o que ele que não faz. E o prático antigamente era aquele que faz, que pratica, que trabalha. Tele é longe, etc, etc. Tel, Deus, teologia, teocracia, tudo isso vem do grego. Termo, calor, topo, lugar, xeno, estrangeiro. Vocês conhecem xenofobia, né? O cara, xenofobia é aquele que tem a rua estrangeiro. Usou animal. Agora, o Império Romano, meninos, o Império Romano, que vai ocorrer até 470 anos antes de Cristo, é o grande império que vai promover a derrocada da Grécia, do Império Grego. Então, o Império Grego vai sumindo e o Império Romano vai ascendendo. Coincide, né, com a passagem de Jesus Cristo. Por isso que na Bíblia, quando conta a história de Jesus, aparecem lá o imperador romano, né? O imperador está lá. E isso já era o Império Grego com suas asas estendidas até Jerusalém, até Israel, né? Então, por isso que eles já estão lá dominando aquele território todo. E os bichos vão ficar fortes até 470 anos depois de Cristo. E são eles, inclusive, que ajudam a espalhar o cristianismo pelo mundo. Mas isso é aula de história, isso é com vocês. É a chamada cultura latina. Então, tudo que é latim vem de Roma, ok? O latino vem de Roma. Então, olha só, ele vai se espalhar. Esse aqui é um dos mapas que a gente tem do Império Romano aí, por onde ele passou, pelo norte da África, toda a Península Ibérica, foi até a Inglaterra, né? Chega pela Inglaterra, vai até Israel, os bichos queriam dominar o mundo. Não deu certo, que depois foram caindo. Agora, a coisa era tão poderosa que César, que era um dos imperadores romanos, criou uma palavra com o nome César. César significava, naquele tempo, significava imperador. Imperador era César. Entendeu? Ele foi tomado uma coisa pela outra. Na verdade, o nome daquele imperador era César, só que ele foi tão forte que a própria palavra César passou a significar imperador e foi usada por outras línguas. Aqui na Rússia, eles falavam o czar. Então, o imperador russo e o rei era o czar, que vem da palavra César. O Kaiser lá na Alemanha, que também era o imperador alemão, vem da palavra César. Ou seja, não era fraco, não. Mas o latim é uma chamada língua morta. Por quê? Porque todos os povos que falavam em latim até, sei lá, 500 anos atrás, ou 500 anos depois de Cristo, né, ou quase 1000 anos depois de Cristo, que a língua era original, aquilo foi desaparecendo. Então o latim ficou uma língua restrita a Roma, restrita à Igreja Católica, que hoje não tem uma comunidade de falantes, sabe? Não tem assim uma galera. O povo italiano não fala latim. Entende? Então a gente chama de língua morta, embora ele seja usado na escrita, a gente tem dicionário, registros, né, e várias expressões em latim que são usadas nos termos jurídicos, né, pela lei, etc., no direito, eles usam muito. Mas o mais importante do latim foi ele ter dado origem às chamadas línguas românicas. O que eram as línguas românicas? Quando o Império Romano, gente, tá aqui tocando terror, peraí que eu pulei. O Império Romano tocando terror nesses territórios aqui, em cada lugar que os soldados, os imperadores vão montar um acampamento, né, ou invadir, eles chegam e ficam lá, ó, 100, 200, 300, sei lá quantos anos, mandando no pedaço. Então, quando eles chegam, por exemplo, lá vem o imperador romano, mandou um destacamento lá e chegaram bem aqui no território onde hoje é Portugal. Naquela época, eles não falavam português, eles falavam outra língua. Imagina você aí, 100 anos depois de Cristo, no ano 100. Os caras falavam outra língua. Então, quando os soldados, né, chegam, aqueles batalhões todos, né, chegam falando o latim, e essa língua junta com aquela língua que antes era falada nesse território, com o passar do tempo vai criando-se o português. A mesma coisa, quando esses destacamentos de soldados chegam no território, que hoje é a Espanha, lá eles falavam a língua antiga, sei lá que língua que é. Passa muito tempo junto, dá origem a essa nova língua chamada espanhol. E aí isso vai acontecer na Itália, dando origem ao italiano, ao francês e dando origem ao romeno, tá? Lá na Galícia, que era o antigo território chamado Galícia, que hoje é França, quando muitos anos fica lá o Império Romano tomando de conta, vai dar origem à língua francesa, essa mistura do latim com aquela língua lá, que sei lá qual que era, só os filólogos muito antigos vão saber que língua era falada antigamente no território francês. E aí a gente tem as chamadas línguas românicas. Qual que é o bacana disso? É que elas são primas.
É por isso que a gente consegue entender muito do espanhol, muito do francês, muito do italiano. Do romeno menos, que o romeno está muito distante ali para esse oeste aqui, não é, gente? Não, para o leste aqui da Europa, tá? Inclusive tem uma linguazinha falada bem no nortezinho da Espanha, que é o chamado galego, que também é parecido com o português, mas aí dá briga. Tem gente que vai dizer, olha, são 6 línguas românicas, porque o galego também é. E aí outras pessoas dizem, não, o galego é só um sotaque exagerado dos espanhóis, não é língua. E aí outros vão dizer é, e outros vão dizer não é, e aí eu só vou deixar aqui a notinha para vocês. Também existe um idioma, um dialeto, não pode ser dialeto, né? Uma parte da Espanha onde eles falam uma língua também bem diferenciada, chamada galego. Eles chamam muito isso de galego, que poderia entrar como a sexta língua românica. Por enquanto a gente fica com isso. Agora olha só como é que a bacana a comparação. Aqui eu tenho, tá? O latim, o português, o italiano, o francês, o espanhol, o romeno, as línguas primas. E olha como é que aconteceu. Da palavra inexcusabilis do latim, surgiu scusa, do italiano, scuse, desculpa, scuse do francês, excusez do francês, excusa do espanhol, não sei o que do romeno, não sei como é que fala, o romano é distante da gente, scusa, scusare do italiano. E aí no português não ficou escusa nenhuma. Mas a gente tem escusa, que não é usado. A gente prefere dizer desculpa, ou seja, retirar a culpa, nesse sentido, né? Em outro sentido. A gente foi com essa palavra aqui. De hominem, homem, uomo, homem, hombre no italiano. Mas olha só, como é que é tudo parecido. De focum, fogo, foco, fuego, etc. Cavalo, cabalo. Ah, eu troquei. Desculpa, gente, eu troquei. Cabalo é o latim, cavalo é o português. Vocês conseguem ver muito bem aí, né? Então troca aí para mim, tá? Cavalo, cavalo, cheval, cavalo, etc, etc. Panem no latim, pão, pane, pãe, né? Tudo parecido. Tudo parecido. Ferro, 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 hierro, sei lá como é que fala esse troço, fier, tá? Elas são parecidas. Agora vamos ver então os nossos radicais. Sufixos e prefixos, né? De origem latina. Então, agria, campo, arbore, árvore, ave, belle, guerra, belicoso, armamento bélico. Já ouviu essa palavra? Pois é, veio lá do latim. Calore, calor, caloria, capite, cabeça, capital, decapitar. O sida, vocês conhecem muito do herbicida, né? Do inseticida, o que mata. Então, a sida, cuidado com que a sida mata. Cruz, cultura, cultivar, igual, equivalente, equidade, a gente usa essas palavras, né? O ferro, não é o ferro, não tem nada a ver com metal, isso aqui é um radical, tá? Aurífero, mamífero, aquele que conduz ou que dá origem, né? Ou seja, o aurífero é aquele que é feito de ouro, e etc. Ai, olha, os outros, fide, fé, frater, esse é fácil. Fraterno, a gente usa muito. Mater, materno. Pater, paterno. Pede, pé. Bípede, né? O que tem 2 pés. Silva, floresta, umbra, sombra, penumbra, umbroso, umbral, onde dá sombra. Verme, voro, que come, carnívoro e etc. Tá? Agora a gente volta lá no grego, por causa que isso é um saco. A gente não tem como gravar esse tipo de coisa. Eu jamais pediria para vocês gravassem. Tá? Isso é só para a gente lembrar a que a gente deve essas palavrinhas. Aqui são prefixos, ou seja, eles só vêm no iniciozinho. Tá? Todos os prefixos vêm no iniciozinho. Então, ana, ante, adis, etc. Isso aqui vale a pena vocês consultarem de vez em quando para saberem essas origens, tá? Epiderme, epitáfio, posição superior, tá em cima. Tem uns que a gente usa pouco, né? O M a gente usa assim, o hiper, muito, tá? Hiper é muito, excesso, né? Então, hipertrofia, quando cresce demais alguma coisa. Hipertensão, tensão arterial muito alta, etc. Para, peri, pró, sim, todos a gente usa, tá? Paralelo, perímetro, prólogo, simultâneo, etc. Agora são os prefixos latins, são só alguns, gente. Isso aqui são só exemplos que eu coloco para vocês.
A lista é enorme, meu filho, enorme. Professora, por que a gente tem que saber disso? Porque são palavras que a gente usa, é importante a gente conhecer a origem. E outra coisa, determinados radicais, que se a gente souber o significado dos radicais puros, a gente pode encontrar a palavra pela primeira vez na vida, a gente sabe o que tem a ver. Por exemplo, ó, hidro é um radical que significa o quê? Água. Então tá, vamos pegar uma palavra, por exemplo, o hidrófilo. Eu nunca ouvi essa palavra na minha vida, professora. Mas hidrófilo, hidro, tem alguma coisa a ver com água. Filo. Ah, professora, a gente aprendia que filo, por exemplo, a filosofia é o amigo da sabedoria. Não é nesse sentido? Filo é no sentido de amigo, de afinidade. Então, o hidrófilo é aquele que tem afinidade com a água. Por exemplo, o algodão hidrófilo, ele absorve a água, ele tem afinidade com a água. Ok? Então é legal a gente conhecer, porque aí esses termos técnicos, gente, das ciências agrárias, da química, da medicina, da biologia, do direito, todos usam essa nossa herança aqui greco-romana. Olha aí os outros, eles são prefixos. Em, ao ex que é para fora, a gente conhece muito, né? O inter que é para dentro, a gente conhece muito. Pré, né, que é a anterioridade, o prefácio, é uma coisa que vem antes. O pró é a favor de, né? Hoje em dia a gente usa, embora aqui esse significado ele colocou movimento para frente. Mas esse movimento para frente é no seguinte, olha, vamos promover isso, né, a favor de alguma coisa. O ré e o retro a gente sabe muito bem, tudo que é para trás, né? Semi, sob, subsolo. Inclusive tem a preposição, a sob alguma coisa e sobre alguma coisa, que a gente tem que saber usar, tem muitos meninos que não usam direito. E aí a gente tem esses sufixozinhos, né, que vão para o final de palavras. Olha eles, aqui eu estou fazendo uma separação. Sufixo de valor aumentativo, o ão, eirão, arel, alho, anzil. Tá aumentando as coisas, né? São sufixos, são pedaços de palavras que só aparecem no finalzinho da palavra. Você não coloca o ão antes, não é isso? O valor diminutivo, inho, isha, ana, anisha, não é? A pequena ana. Ejo, lugar, lugarejo. Então, eles são sufixos de valor diminutivo. Zinho, óleo casebre, chuvisco. São vários. A gente pensa que é só o inho e não, tá? Olha, esse acho, eu nem sabia que riacho, rio, pequeno rio, riacho. Livreco. Isso acho que vocês já viram. Culo. Versículo, glóbulo, ficou pequenininho. Partícula. Aqui repetiu, desculpem. Sufixo que forma um substantivo a partir. Agora, isso aqui é difícil, é importante, tá? Eu tenho determinados sufixos, gente, que só são usados para formar determinados tipos de palavras de determinadas classes. Então, ó, a boiada, o ada, é um sufixo que forma substantivo a partir de outros substantivos. Então, aqui meu substantivo boi. Eu coloco ada, formo outro substantivo, boiada. Tá aqui meu substantivo livro. Eu coloco aria, formo outro substantivo, livraria. Mesma coisa para os outros. Meu substantivo doutor, eu colo o sufixo ado, vai virar doutorado. Barba, barbeiro. Folha, folhagem. E advogado ou advocar, advocacia, um substantivo que for. Não, advocar não vai dar porque é verbo, né? Então, advogado, advocacia. Esses aqui sofrem várias mudanças dentro da palavra. Isso é um pouquinho mais complexo da gente explicar. Eu tenho sufixos que formam substantivos a partir de adjetivos. Então, a pessoa é leal, ou seja, característica da pessoa. Leal, lealdade, tá? A pessoa é insensata, ou seja, ela não bate muito bem. Desse adjetivo, a palavra insensatez. A pessoa é magra, né? Desse adjetivo, a palavra magreza, que é um substantivo. Então, sufixos que formam apenas isso. Substantivo a partir de adjetivos. Isso existe na língua. Ó o outro. A pessoa é alegre. Com ia, eu formo substantivo alegria. A pessoa é doce. Com ura, substantivo doçura. Velho, com isso, substantivo velhice. Tá vendo que tudo vem de adjetivos formando substantivos? É calvo, calvície.
Por que que ele colocou... Ai, gente, aqui tem um problema. Acho que ele usou uma palavra muito antiga aqui. Isso aqui são recortes que eu faço. Calvície. Hoje em dia a gente fala simplesmente calvície, né? Isso aqui tem uma coisa muito antiga aqui. Não se preocupe com isso, não. É só calvície com Czinho mesmo. Vingança. Sufixos que formam substantivos a partir de verbos. Então, qual que é o verbo aí que formou vingança? Vingar. Que formou combatente? Combater. Que formou extensão? Estender e etc. Formar, formatura. Olha o tanto que eu tenho. Ansa, ente, são, ura, ânsia, dor, douro, mento, ante, são, tório. De lavar, lavatório. E assim por diante. Tinham parado a pensar nisso? Então, são coisas específicas. Esse tipo de sufixo só vai acontecer assim. A partir de verbos eu crio novos substantivos na língua. Esses aí vão formar adjetivos a partir de substantivos. Agora é o contrário. Lembra que ele formava substantivos a partir de adjetivos? Agora eu tenho o contrário. Então, olha, eu tenho Áustria, austríaco. Corinthians, corintiano. Horror, horroroso. Até a gente já fez uma atividade com o oso, lembram-se? E aí, ó, barbado, que vem de um adjetivo. Não, ele tá formando adjetivo, né? Que vem de um substantivo, barba. Norueguês, de Noruega. Escolar, de escola. E estre, de campestre. Sufixo, que forma um adjetivo a partir de verbos. Então, eu tenho um verbo, e de repente, daquele verbo, eu formei um adjetivo, ou seja, uma qualidade de alguma coisa. Então, vamos lá. Tolerar, tolerante. Amar, amável. Durar, duradouro. Resistente, vem de resistir. Pensativo, vem de pensar. Tudo vem de verbo. Preparatório, preparar. Constituinte, constituir. Quebradiço, de quebrar. Então, isso acontece, tá? Então, são sufixos muito específicos. E é muito legal a gente saber escrevê-los, porque como eles não variam, amável vai ser sempre amável. Então, com L, sempre com L. Então, a gente até ajuda a gente na ortografia. Tudo bem? O isso mesmo aqui, ó, quebradiço, ele é com C cedilha, tá? Qual é a outra palavra que termina com isso? Quebradiço, noviço, será que é? Bom, não sei. Enfim, falei demais, não é? Quase 40 minutos. Tá? Assim, aqui rapidinho, os outros sufixos que ele colocou aqui, ó. Ismo, realismo, idealismo, isso aqui pode formar de classes diferentes. Folhear, cogitar, o AR é muito, o ISA a gente usa muito, não é? Utilizar, problematizar, catequizar. O ITTA, ele colocou aqui umas coisas meio malucas. Então, as pessoas às vezes fazem estudos para descobrir exatamente que tipo de mudança sofreu, por quais letras passou, tá? E era isso. Bora fazer exercício? Bora. Tchau.